tema da palavra hoje é céu e inferno, mito ou realidade? João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto mais conhecido da palavra de Deus, porque é o texto que expressa o amor de Deus através de Jesus. Eu quero falar hoje desses dois temas. Na verdade, hoje eu vou focar apenas na parte do inferno. Sei que é muito pesado eu falar esse nome, mas nós não podemos ser pessoas místicas que têm medo quando alguém cita esse assunto ou fala esse nome. Eu quero hoje focar mais nessa questão do inferno, para o próximo domingo nós falarmos da nossa morada eterna, que é o céu. Amém, meus irmãos? Mas a Bíblia, ela sempre fala de dois caminhos. A Bíblia fala de duas portas, a Bíblia fala de dois caminhos, a Bíblia fala de duas árvores lá no jardim, mas a Bíblia também fala de dois destinos finais. A Bíblia fala do céu, mas a Bíblia também fala do inferno. E nós não podemos negar essa realidade. Talvez a sua pergunta para mim é: pastor, o inferno existe? A resposta que eu tenho para você é: você acredita na Bíblia? Porque se a sua resposta é sim, então você já tem a sua resposta. Agora, se a sua resposta é, não sei, talvez, aí você vai acreditar em mitos. Você vai acreditar em pessoas que não conhecem a Deus e que dizem que o inferno é aqui e que é aqui que nós pagamos os nossos pecados. Mas você não precisa ser religioso nem espiritual para entender que o inferno não é aqui. Você só precisa ser inteligente. Porque o argumento que as pessoas ímpias usam é: o inferno é aqui, tudo que nós fazemos aqui, nós pagamos aqui. Mas você acha mesmo que Hitler, ele pagou os pecados dele aqui? Não pagou, não. Você acha que ele teve uma vida de sofrimento? Não teve, não. Mas se ele não tiver convertido, certamente, ele vai ter que pagar pelos pecados que ele cometeu aqui, uma vez que ele não aceitou que Jesus pagasse por esses pecados. No nosso caso, é que nós aceitamos que Jesus pagou o nosso pecado. Isso é suficiente para sermos salvos. Na verdade, nós somos salvos por isso. Então eu te digo, o inferno é real porque está escrito na Bíblia. E ele é tão real que o próprio Jesus esteve lá. A palavra diz que ele ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus esteve lá quando Jesus morreu, porque Jesus tinha que cumprir o que estava escrito. E foi lá que ele tomou as chaves do inferno. Ele tem o controle sobre aquele lugar. Porém, é um lugar físico e existe. Nós não podemos pensar que a questão do inferno é um mito. Outra coisa, nós não podemos ter medo de falar desse assunto, porque nós estamos salvos. Se você tem medo de ouvir sobre isso, isso é um mau sinal. Isso pode significar que você não tem fé para a salvação. Isso pode significar que você não está salvo. Porque, meu irmão, a salvação não é uma questão de loteria, não. A salvação é pela fé. Quem pode dizer amém? Então, olha aqui, se eu perguntar se você está salvo, você tem que dizer: eu estou salvo. Eu sou salvo por causa do sangue de Jesus. Você não é salvo porque você merece. Você é salvo por causa do sangue de Jesus. Posso ouvir um amém? Você pode dizer glória a Deus? Então, a Bíblia fala em muitos textos bíblicos, capítulos, versículos, existem muitos versículos a respeito do inferno. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala do inferno, começa a falar do inferno no Antigo Testamento, e a palavra traduzida ali como inferno no Antigo Testamento é a palavra Seol. Nós pronunciamos Seol, mas ela se escreve Sheol, é a palavra traduzida como inferno. Essa palavra inferno na Bíblia, ela tem a conotação de sofrimento e de lugar transitório.
Depois eu vou explicar melhor sobre isso. O inferno é um lugar transitório onde as pessoas vão ficar até o julgamento e de lá as pessoas que estão no inferno vão para um outro lugar que eu também vou citar. Que eu vou citar aqui agora. Mas é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor. Então no Antigo Testamento, essa palavra é a palavra Seol, que é a mesma palavra no Novo Testamento para inferno que é Hades, que no original é Hades. A palavra Hades e Seol são as mesmas palavras, porém, Seol é no hebraico e Hades no grego, ok? Além dessas duas palavras, existe uma outra palavra também que na Bíblia é traduzida por inferno, que é a palavra tártaro. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes quando foi no dentista. Você está com algum tártaro aqui, isso pode causar problema, né? Pode corroer o seu dente, não é? Então, tártaro na Bíblia também é traduzido como inferno. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. E existe uma quarta palavra, que na Bíblia também é traduzida como inferno, que é Geena, ou Geena. Na pronúncia correta, no grego, é Geena. Mas nós pronunciamos Geena, que também é traduzido na Bíblia como inferno. Então, quando você vai para a Bíblia, muitas vezes você vai ver a palavra inferno. Ela vai ser uma dessas 4 palavras. E eu quero explicar sobre isso nessa manhã. Quero me aprofundar um pouco mais sobre essas palavras. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Salmos 9, versículo 17. Salmos 9, 17. Que diz assim, vocês podem ir me acompanhando aqui, porque hoje eu vou abrir muitos textos, irmãos. É melhor quando a gente prega só um capítulo ali e desenvolve a palavra, mas hoje eu preciso pregar muitos textos diferentes. Salmo 9,17 diz, os perversos serão lançados no inferno, Seol. Essa palavra aqui é Seol. E todas as nações que se esquecem de Deus. Deixa eu ler de novo. Os perversos serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Pastor, mas Deus é mau. Vai mandar pessoas para o inferno. Peraí, você quer ser melhor do que Deus? Você quer ser melhor do que Deus? Porque quando você fala isso, você está querendo ser melhor do que Deus. Quando você nega o inferno, você quer ser melhor do que Deus. Porque você acha que as pessoas não podem ir para o inferno. Mas, meu irmão, a justiça de Deus está sendo oferecida para nós. Se você aceitar a justiça de Deus, você não vai para o inferno. Mas a justiça de Deus vai mandar pessoas para o inferno. Aqueles que não aceitaram a justiça de Deus. Porque Deus é justo, Ele vai mandar essas pessoas para o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Mas não é uma morte física só, não. É a morte eterna, é a eterna separação de Deus. Deixa eu te falar, não queira ser melhor do que Deus não, porque você não é. O inferno existe, pessoas vão para lá. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não vá para o inferno. A prova do amor de Deus já está aí, então não queira ser melhor do que Deus. Ah, para que existe inferno? Podia ir para um lugar que não fosse de sofrimento, pastor. Não queira ser melhor do que Deus, meu irmão. Quantas vezes você, se pudesse, teria matado alguém? Porque na sua mente você desejou isso. Você não é melhor do que Deus. Você nunca pensou a respeito de ninguém. Vai lá no fundo, lá que você vai ver que você pensou sim. Você desejou sim. Então você não é melhor do que Deus. O inferno é real, e aqui está dizendo que é para lá que os ímpios vão. E todas as nações que se esqueceram de Deus. Provérbios 15, versículo 24. Ainda falando do Seol, que é o equivalente ao Hades, né, do Novo Testamento. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima. Onde que é o céu? A fim de evitar o inferno, embaixo. Então nós já sabemos onde fica. É para baixo. A Bíblia dá a localização. Está dando a localização aqui. Agora, Marcos capítulo 16, verso 18. A mesma palavra correspondente a Seol, só que agora é a palavra Hades.
Marcos capítulo 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Lá no Antigo Testamento, Mateus, coloquei Marcos aqui, foi Mateus? Desculpa então, irmãos. Eu coloquei a referência errada, é Mateus 16, 18, mas o versículo está certo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Então não tenha medo. Se você é igreja, você não pode ter medo das portas do inferno. É lógico que aqui não está falando de uma região, aqui está falando de uma condição, de situações demoníacas que vêm contra nós. Mas são as portas do inferno. Alguns falam que Jesus pode ter pronunciado esse sermão numa cidade chamada Cesareia de Filipe, que fica lá no extremo norte de Israel, na divisa já com a Síria. E naquele lugar, crianças eram sacrificadas dentro de uma caverna, que aquela caverna era chamada de as portas do inferno. Dali subiu uma fumaça, daquele lugar subiu uma fumaça do sacrifício humano que era feito ali. E aí, acredita-se que na hora que Jesus falou esse texto, ele apontou para aquele lugar e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nada pode prevalecer contra a igreja de Deus. Amém, meu irmão? A igreja do Senhor, ela existe há quase 2.000 anos e ela é forte, é poderosa. Já foi perseguida, mas ela é poderosa. A outra palavra para inferno é tártaro, que está aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Ok? Então, o tártaro, ele é uma região dentro do Hades, dentro do próprio inferno, que alguns demônios, que a Bíblia não diz por que foram presos ali. Estão presos naquele lugar específico, lugar de trevas profundas, que alguns demônios, por algum pecado terrível que cometeram, estão lá. Eles não podem sair dali. Ao contrário de outros demônios que podem sair. Porque, eu não sei, talvez você já teve experiência de ver pessoas possessas. Eu já tive inúmeras vezes. De pessoas endemoniadas. Tinha um demônio ali, esse demônio não está preso, ele está solto. E a outra palavra para inferno que eu citei é Geena. Esse lugar Geena, ele se distingue um pouco dos outros, porque esse é o lugar de sofrimento eterno. Enquanto que o inferno, o Hades, o Seol, o Tártaro, é apenas um lugar provisório de sofrimento. Mas o Geena é o lugar eterno de sofrimento. É uma palavra diferente. Olha aqui, Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, Geena, tanto a alma como o corpo. Geena. Jesus usou isso aqui porque muitas vezes Jesus ele tinha que ilustrar uma realidade espiritual mostrando uma verdade natural. Geena é um vale que tem em Jerusalém, que é o vale de Rinom, dos filhos de Rinom. Naquele vale eram ali sacrificadas crianças para Baal e para Moloque. Os cananeus faziam sacrifício naquele vale. É um vale assim, a gente passou muito perto desse vale. A gente entrava numa porta da cidade antiga de Jerusalém, chamada Porta de Jafa, e bem pertinho daquela porta de Jafa, um pouco para baixo ali, em torno de 700, 800 metros, ficava o Vale do Rinom. Esse lugar, ele não era habitado por ninguém, porque era um lugar amaldiçoado. Era um lugar também onde as pessoas de Jerusalém queimavam lixo. Então, todo o lixo era queimado no Vale de Rinom.
Além disso, as crianças e animais eram oferecidas ali para o deus Baal e para Moloque. Pastor, isso é lenda. Não, não é lenda. Eu vou mostrar para você na palavra que isso não é lenda. Aquele vale ali era um vale amaldiçoado. Durante muito tempo foi usado para fazer sacrifício de crianças. Os pais levavam as crianças, inclusive os hebreus, que adotaram práticas de queimar os seus próprios filhos. E ali os homens ficavam batendo tambores para que os pais não ouvissem o choro da criança, sendo sacrificada a Baal e a Moloque. Moloque, de onde se deriva a palavra moleque. Então, quando você fala moleque, você, na verdade, está falando Moloque, porque era o Deus que exigiu o sacrifício de criança. Então, naquele vale de Rinom, o lixo era queimado, e eles colocavam enxofre para o fogo nunca apagar. E os bichos ficavam, é claro, comendo. Os irmãos me perdoem, eu sei que é até talvez um pouco difícil de ouvir, mas isso aqui eu preciso falar, porque é um fato histórico para você. E o bicho ficava ali comendo o resto de lixo. O Guiena é o lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. É o que está escrito. Vamos ler de novo aqui, ó. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Agora vai para 2 Crônicas, capítulo 28, 13. Quantos acharam? Diga achei. Espera aí que eu estou procurando aqui. 2 Crônicas 28, versículo 1. Diz assim: tinha Acas 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Os próprios hebreus estavam queimando seus filhos no vale de Rinom, no Geena. Então essa foi uma prática adotada até por alguns reis de Israel. Então Geena é aquele lugar ali. Mas o que Jesus queria mostrar era uma realidade espiritual que estava por trás do Geena. Um lugar onde o fogo nunca apaga. Um lugar onde o bicho nunca morre. Marcos capítulo 9, versículo 43. Marcos 9, 43. Deixa eu mostrar para você esse texto. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, e nem o fogo apaga. Qual foi a palavra usada aqui, pastor? Geena. Essa foi a palavra usada aqui. Agora, o Seol e o Hades é o mesmo lugar. O Seol do Antigo Testamento e o Hades é o mesmo lugar. O Tártaro é um lugar específico onde alguns demônios estão presos lá no Hades. E o Geena é o que a Bíblia chama de o lago de fogo. E a Bíblia fala que o lago de fogo ele vai ser inaugurado pela besta e pelo falso profeta. Eles serão os primeiros a serem lançados lá. Mas a Bíblia diz também que até a morte e o inferno vai ser lançado ali. Depois, o próprio Satanás será lançado lá. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia diz que também os adoradores da besta e os ímpios serão lançados lá. Existe, na verdade, uma lista de pecados que Apocalipse traz, falando do tipo de pessoa que vai para aquele lugar. Porque aí sim,
o Geena é o lugar de sofrimento eterno. Geena é o lugar onde o fogo nunca extingue, nunca apaga. E o bicho nunca morre. As pessoas, a Bíblia diz, que no Geena elas serão atormentadas dia e noite. Dia e noite. Você vê que eles vão ali continuar vivendo na dimensão do tempo. E nós, eu não sei se nós vamos viver na dimensão do tempo, porque Deus não vive na dimensão do tempo. Deus criou o tempo, Ele está fora. Mas estes ímpios que estarão lá no Geena, que estarão no lago de fogo, estes sim, estes vão viver na dimensão do tempo, porque a Bíblia diz que eles serão atormentados dia e noite. A expressão aqui não significa que vai ter dia e noite lá, significa que vai ter tempo. Aqui a conotação é a conotação de tempo. Então nós temos que entender que o Hades é um lugar temporário de sofrimento. Amém, meus irmãos? E depois, o lugar eterno de sofrimento vai ser o Geena, o lago de fogo. Os irmãos estão entendendo até aqui? Aqui, Apocalipse capítulo 19, verso 20. Apocalipse 19, verso 20, abra sua Bíblia. Diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Ah não, o humano não vai para lá não. Deixa eu te falar uma coisa. O anticristo não é o demônio não. Ele vai ser energizado e possuído pelo demônio, mas ele é um ser humano. E o falso profeta também é um ser humano. Eles não são seres espirituais. E aqui diz que eles foram lançados vivos para dentro do Geena. Eles foram lançados vivos para dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba, e a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aqui está falando que os adoradores da besta, eles também irão para esse lugar aqui. Não é só a besta, não é só o anticristo e o falso profeta. Aqui está falando dos adoradores, aqueles que receberam o número da besta, aqueles que no período da tribulação foram selados com o número da besta, com o número 666. Esses irão para o lago de fogo. A pessoa que estiver na tribulação, o que não será o caso da igreja, que aceitar o sinal da besta já era. Não vai existir mais arrependimento. E as pessoas vão ser convincentes no período da tribulação para marcar as pessoas. Porque hoje, meu irmão, nós já estamos vendo a tecnologia se desenvolver para isso acontecer, para o controle em massa acontecer. Nós não estamos longe da volta de Jesus. A volta de Jesus está próxima. Por que você está trazendo essa palavra? Porque nós temos que falar de todos os assuntos, mas essa palavra, ela gera temor. O que você está fazendo com a sua vida hoje? Faça a sua vida valer a pena. Mas faça valer a pena estando em Cristo, trabalhando para o Senhor. Talvez você está fazendo tantas coisas hoje, mas elas não são tão importantes assim. Faça coisas que importam, que vale a pena, que vai refletir por toda a eternidade. Meu irmão, nós não podemos brincar. É tempo de pregarmos a palavra de Deus. Vamos espalhar a palavra. Nós temos as redes sociais para fazer isso. Você pode fazer. Você pode pregar. Hoje, o que você prega talvez não alcança as pessoas que estão aqui, mas alcança muito mais gente. Muito mais.
Então pregue, fale do amor de Deus. Mais do que nunca nós precisamos evitar que as pessoas vá para o inferno. E eu te digo, nós temos o poder para fazer isso, através da pregação da palavra. Essa autoridade foi nos dada. A Bíblia diz que foi entregue a você e a mim a palavra da reconciliação. Ou seja, reconciliar um homem perdido que está indo para o inferno com Deus. Isso é conversão. A pessoa estava indo em direção ao inferno e agora ela recebe Jesus, aceita a justiça de Jesus, aceita o Espírito Santo entrar na vida dela e ela muda de direção. Agora ela vai para o céu, não mais para o inferno. Quantos aqui estão entendendo? Diga amém. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora, Apocalipse 21, 8. Vai para Apocalipse 21, 8. Próximo capítulo aí. Olha o que está escrito aqui. Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Qual é a segunda morte? O lago que arde com fogo e enxofre. Mas aqui tem uma lista que não pode ser aplicada ao falso profeta, nem ao anticristo somente. Mas é uma lista que se aplica a seres humanos. Pessoas. Pessoas que aqui foram covardes, assassinos, feiticeiros, idólatras. Meu irmão, me dá uma agonia quando eu vejo pessoas levantando a bola de pessoas que no passado foram idólatras, mas porque fizeram boas obras, fica levantando a bola dessas de crente fazer isso, de pessoas idólatras. Toda coisa boa que as pessoas fizeram, ok, glória a Deus por isso, mas a gente fica levantando a bola de idólatras, porque a salvação não é pelas coisas boas que você fez, a salvação é pela fé, pela graça por meio da fé. Mas aqui está falando que os idólatras, eles serão lançados no lago de fogo. E aqui não importa se ele fez coisas boas ou não, porque a salvação não está relacionada exatamente com isso. É claro que nós cremos numa transformação de vida, quando a pessoa se converte. Mas a salvação é pela graça por meio da fé. Então, se a pessoa fez coisas boas a vida inteira, mas foi um idólatra, não vai escapar. Não vai escapar. Ah, mas o fulano tem mais caráter que o crente. Não vai escapar. É o Geína. Mas isso é injusto? Não. Injusto é eu e você estarmos vivos. Injusto é eu e você irmos para o céu. Isso é injusto. Mas por causa disso nós precisamos da justiça de Cristo. Porque quando eu tenho a justiça de Cristo, eu me torno justo o suficiente para entrar no céu. Agora, nós precisamos avaliar nossa vida também, no aspecto de que eu estou aqui para fazer algo espiritual e eterno. Eu não estou aqui para ser alguém bem-sucedido aos olhos de Deus e fazer coisas que o mundo vai louvar. Não, meu irmão. O propósito seu aqui não é ser famoso. O propósito seu aqui não é ser um TikToker. O propósito seu aqui não é ser essas coisas. O seu propósito aqui é espiritual. O seu propósito aqui é salvar a vida das pessoas, é mudar a história delas, é pregar, é orar por elas. É isso que nós temos que fazer aqui. Porém, você pode ficar famoso, você pode ficar rico, pode acontecer um monte de coisa com você, mas o propósito principal não é esse. Ah, eu vou fazer medicina, esse não é o propósito principal. Talvez vai colaborar para você no seu ministério. Ah, meu propósito é ser um advogado. Esse não é o propósito. Esse não é o propósito. Por quê, pastor? Porque toda faculdade é do mundo, meu irmão.
É do mundo não, pastor. É do mundo. É do mundo. O que não significa que você tem que sair de lá. Porque às vezes nós estamos num trabalho que é do mundo também. Mas o que a Bíblia diz não é para sairmos do mundo, mas é para sermos luz onde estivermos. Eu vi uma estatística que eu fiquei perplexo. De cada 7 cristãos que entram na faculdade, 6 desvia. Passa para o outro lado. 6. Meu irmão, nós precisamos ter convicção na nossa fé. Não acredito no inferno, não. Olha, meu irmão, eu já tive muitos embates com demônios. Teve um encontro que nós ficamos, foi 3 dias lutando com um demônio lá. 3 dias. Você estava pregando, a menina ficava fazendo assim, ó. Quando eu comecei a pregar, que ela fez assim, eu falei, é demônio. E ela não conseguiu ouvir nada da pregação. 3 dias lutando com o demônio, uma menina. 3 dias. Menina possessa. Tem alguns irmãos aqui que lembram. Estava junto. Era um parava de orar, outro já vinha de orar. Existe. É real. É real. Agora, o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade na vida das pessoas? A pergunta que nós temos que fazer é essa. Porque Deus quer usar você. Deus ele quer usar para mudar isso. Agora, talvez sua cabeça é aquela cabeça voada, você nem importa com as coisas de Deus, você nem ora, você não está preocupado se alguém vai para o inferno ou não. Mas essa deveria ser uma preocupação nossa. Nós temos que trabalhar como nunca para esse encontro agora. Temos que trabalhar como nunca para o encontro que nós vamos fazer no segundo semestre. Temos que trabalhar como nunca para o encontro que nós vamos fazer o ano que vem. Nós precisamos trabalhar para ganhar vidas para Jesus. Esse é o propósito pelo qual Deus te chamou, para não deixar que as pessoas vá para esse lugar de sofrimento. Amém, meu irmão? Deixa eu ler de novo o texto aqui. Verso 8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos. Talvez você pense que incrédulo está lá fora, mas tem muito incrédulo dentro da igreja também. Quando eu preguei a semana passada sobre sinais de pessoas que se converteram, eu também preciso falar de sinais de pessoas que não se converteram. Eu falei, mas existem muitos sinais de pessoas que não se converteram. Existem alguns sinais que eles são muito perigosos. Pessoas que só focam em dinheiro, por exemplo. Meu Deus, será que essa pessoa converteu? Será que essa pessoa de fato entendeu que ela tem um chamado? Pessoas que se preocupam demais consigo mesma, com o seu ego. Será que essa pessoa se converteu mesmo? Ou será que ela está aqui por causa do clube social? Para ela, a igreja é um clube social, é um lugar bacana de visitar, de sair com os irmãos e tudo mais. Deixa eu te falar uma coisa. Ser cristão vai além de um clube social, amém, meus irmãos? De um clubinho social que eu faço parte. Cuidado. Quando você vai para as redes sociais, o que se coloca lá? Você tem colocado a palavra do Senhor? Você pode colocar coisa da sua vida, não vejo nenhum problema nisso. Mas você tem usado a palavra de Deus, você tem colocado uma pregação, você tem colocado um versículo bíblico, você tem colocado uma revelação que Deus falou com você, você tem sido luz ali, que nós precisamos ser luz aqui. Deus amou o mundo. Então não, eu sei que algumas pessoas pensam que por causa do inferno Deus é mau. Não, Deus amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, a ponto de dar o seu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A saber, a segunda morte. Lucas capítulo 16, versículo 18, versículo 19. Por que as pessoas vão para o inferno? Por quê? Lucas capítulo 16, verso 18, responde algumas dessas questões. Verso 19 quer dizer.
Lucas. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães iam lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que te recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O texto aqui, ele está falando de 2 homens que morreram. Um era rico e o outro era pobre. Não conclua que eles foram para lugares diferentes porque um era rico e o outro era pobre. Não é isso que o texto quer dizer. Mas o texto quer dizer que a riqueza na terra não significa nada se você não tiver Jesus. É isso que o texto está dizendo também. A Bíblia fala aqui nessa história que nós não sabemos exatamente se é uma parábola. Se é uma parábola, é a única em que Jesus fala de um nome próprio. Então, provavelmente não é uma parábola, é um caso que aconteceu. E pode ser até que estes homens eram conhecidos para a geração para a qual Jesus pregou. Ele conta a história de um mendigo que se chama Lázaro e de um rico que não fala o nome. A palavra diz que o rico se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Primeiro, qual era o problema dele? Nós podemos ver vários pecados aqui. O primeiro, o pecado do egoísmo. Alguém que se vestia de linho e púrpura. Eram os reis que se vestiam assim. Era alguém poderoso, que tinha muito dinheiro, mas na porta da casa dele estava um mendigo, que continuou sendo mendigo até o final da vida. Por que aquele homem não mudou a história do mendigo? Ele tinha poder para isso, ele tinha recursos para isso, mas era alguém avarento. A avareza era outro pecado do coração daquele homem, porque a Bíblia diz que o mendigo Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa do seu dono, do rico. Desculpa, estou confundindo os versículos aqui. Ele estava comendo das migalhas que caíam da mesa do rico. E a palavra diz que os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Estava ali todos os dias, mas aquele homem não se compadeceu. Sabe qual é o grande problema de muitas pessoas ricas? Não estou falando de todas. É que ela endurece o coração. Ela fica indiferente às pessoas. E isso se torna um grande problema. Que uma vez que o seu coração está endurecido, meu irmão, você está perdido. Você tem grandes possibilidades de ir para o inferno, não ir para o céu. Aquele homem se vestia de púrpura, era um homem rico, mas era avarento, era egoísta e estava com seu coração duro. Por que ele não mudou a história daquele homem ali? O que vale o dinheiro na sua mão se você quer usufruir sozinho? Espera lá, não é para esse propósito o dinheiro. Se você quiser ficar rico para ser conhecido e ter poder, esquece. Deus não vai colocar uma arma para você dar um tiro na sua cabeça.
Deus quer te prosperar, mas com um propósito. Nunca para endurecer o seu coração. Não é esse o motivo. Sabe, outro pecado que é muito claro no texto é que ele fala: pai Abraão, então manda. Porque, pastor, mas eu não estou entendendo. Abraão estava no inferno também? É porque aqui o seio de Abraão e o Hades ficavam na mesma região, no seio da terra. Porém, a diferença é que entre eles tinha um abismo. Uns estavam sendo atormentados, que era o caso do rico, que estava no Hades. Quem estava do outro lado estava sendo consolado. É o que está escrito aqui. Porque foi isso que Abraão falou. Esse lugar, chamado seio de Abraão, ele não está mais na mesma região de antes. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro. Aqueles homens que estavam ali eram as testemunhas de Deus do Antigo Testamento, Davi, Abraão, todas essas pessoas. Os profetas, eles estavam lá no seio de Abraão. Eles estavam sendo naquele lugar consolados. Eles estavam num lugar que se assemelha ao paraíso. Porém, ficava ao lado do inferno. Mas aqueles que estavam de um lado, não podiam passar para o outro. Os que estavam no inferno estavam num lugar de tormentos, é o que está claro na passagem bíblica. Mas os que estavam do lado do seio de Abraão eram consolados. E aquele homem fala: manda que Lázaro coloque a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Abraão falou: não, é impossível. Porque os que estão do lado de cá não podem passar para aí, nem tão poucos daí passar para cá. Os irmãos estão entendendo? E aí ele fala: então, pai, você vê que ele chamava Abraão de pai. Como tem muita gente que chama Deus de pai, mas de fato Deus não é o pai deles. Chamar Deus de pai não é o suficiente para as pessoas irem para o céu. Qualquer ímpio que você perguntar aí, quase todos, vão dizer que Deus é o pai deles. Mas a Bíblia diz que filhos são aqueles que receberam a Jesus. Esses se tornaram filhos. E aí ele disse: manda então que Lázaro vai na casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho do sofrimento que eu estou vivendo aqui, para que meus irmãos também não venham para cá. Aí Abraão falou: não, eles lá têm a Bíblia, não precisa de eu mandar alguém, eles não crerão, mesmo que um morto ressuscite. Ele falou: não, pai Abraão, manda alguém lá, porque eles não vão crer na Bíblia. Qual que é a conclusão? Eu não criei na Bíblia, meus irmãos também não vão crer. Eu conheço os meus irmãos. A palavra diz que aquele que não crê já está condenado. É muito legal quando você vê artistas tentando pregar a Bíblia. Ô, meu irmão, que desastre. Tem um aí que ele falou, a Poliana foi questionada esses dias lá no condomínio. Que teve um artista que falou que ele não precisa de fé mais, porque ele já tem um relacionamento com Deus. A Poliana falou: vamos abrir a Bíblia. A Poliana falou: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele: onde que está esse texto que eu procurei e não achei? Mas o cara está dizendo aí que converteu, que na verdade não converteu coisa nenhuma. E falou que não precisa de fé mais, porque agora ele vê Deus, ele tem um relacionamento com Deus. Meu irmão, o nosso relacionamento com Deus só pode ser pela fé. Quem que está vendo Deus? Quem é que viu Deus? É incrível. Mas a palavra diz que aquele que não crê já está condenado. Já está condenado. Então a salvação é para aquele que crê. Mas aquele rico, ele mostrou que não cria. Então ele era avarento, ele era egoísta, coração endurecido e ainda era incrédulo. Há vários pecados aqui na passagem que nós podemos falar, nós podemos ver. Hebreus capítulo 3, versículo 11 e 15. Hebreus capítulo 3, versículo de 11 até o 15. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, coração incrédulo afasta as pessoas do Deus vivo e leva essas pessoas para o inferno. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, qual que é o problema do pecado? O problema é que a pessoa que fica pecando, o coração dela endurece. Ela fica com a sua mente cauterizada. E aquilo passa a ser normal para ela. Quando ela chega nesse nível aí, meu irmão, o problema é seríssimo. Ah não, pastor, o pecado não é o problema por causa do sangue. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é alguém que peca e nem se importa mais, isso é um mau sinal. Isso é um sinal que pode ser que o Espírito Santo não esteja mais em você. Porque qualquer pessoa que é de Deus, que peca, porque o pecado é contra a nossa natureza, meu irmão. Que natureza? A natureza de Deus que está em nós. Então veja só, uma pessoa que peca, ela vai contra a própria natureza que está dentro dela. Que é a natureza de Deus que entrou em você quando você nasceu de novo. Mas se a pessoa peca, mas ela acha absolutamente normal, pode ser que a natureza de Deus não está nela mais. Então o pecado, quando a pessoa peca, aquilo é uma agressão. Se a pessoa não se sente assim, isso é um mau sinal. Isso é um sinal ou que ela não nasceu de novo, ou de fato, o Espírito Santo se afastou dela. Agora vamos lá. Versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como foi? Na provocação. Um dia, os hebreus provocaram ao Senhor. Esse dia foi chamado do dia da provocação. Mas eles estavam com seus corações endurecidos por causa do pecado. Eles provocaram o Senhor. Olha o versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz. Então, quando é que eu tenho que converter? Daqui uma semana? Não, é hoje. A salvação é para hoje. Nós temos que pregar o evangelho é hoje. Para que as pessoas se convertam. Não é para amanhã, não é quando você ficar mais velho. É hoje que você tem que se converter. Se tem alguém aqui que não se converteu, a conversão é agora. O chamado de Deus é para agora. O chamado de Deus é para hoje. Deixa eu te falar, não deixe para amanhã. Você pode não ter tempo de fazer essa decisão. E é uma decisão séria demais para você deixar para tomar depois. É muito séria, porque isso não diz respeito à sua vida aqui na terra. Você pode errar aqui na terra em muitas coisas. Vai ser muito ruim, é muito ruim quando tomamos decisões erradas. Decisões a respeito do nosso trabalho, da nossa família, a respeito de quem nós vamos casar, se você tomou uma decisão errada. Isso é muito ruim. Porque durante muitos anos, talvez você vai sofrer por isso. Mas vai passar. Agora, tem uma decisão que ela não vai passar. A decisão de não aceitar Jesus. Meu irmão, acabou. O dia que Jesus voltar já era. Ou o dia que Jesus voltar para você. A decisão mais séria da nossa vida, nós estamos deixando para depois. Não. É para o dia que se chama hoje. O chamado é para agora. O chamado é para agora. Agora Deus é mau? Não. Ele é tão bom que Ele nos colocou para pregar isso. Ele colocou você para pregar. Ele chamou você para esse grande ministério, para espalhar as boas novas. É por esse propósito que a igreja existe. Para espalhar as boas novas. É para tirar aquelas pessoas que estão indo para o caminho errado, para o caminho mau, para o caminho do inferno, para o caminho do sofrimento, e tirar essas pessoas de lá e colocar elas no caminho do Senhor, para que elas tenham um encontro com o Senhor. Por esse motivo, nós temos que pregar o evangelho.